Olá pessoal, estou querendo utilizar esse aplicativo aqui, o Sketches, para fazer alguns vídeos aqui para o canal. Então queria que vocês me dissessem, né, o que vocês acharam dessa aula que preparei agora sobre o recalcamento e queria então representar graficamente, né, já que o Freud vai se valer de várias metáforas gráficas também para falar da metapsicologia. Eu acredito que esse seja um método didático importante para apresentar alguns conceitos dele. A ideia então é falar hoje do recalcamento, né? Queria explicitar assim, a importância desse conceito, né? Recalcamento, Freud vai dizer, é a pedra angular sobre a qual repousa a metapsicologia, a própria teoria psicanalítica, né? Então, um conceito fundamental que é praticamente sinônimo, assim, né, ao longo da obra do Freud, de defesa, né? De grande defesa, assim, a defesa contra o desejo, contra, né, o pulsional, né? Claro que a gente vai ver os detalhes disso, né? O recalcamento incide sobre a representação, né? Mas de maneira geral, assim, a ideia, né, muito ampla é que o recalcamento é a defesa contra o pulsional, contra o desejo, né? Então, por mais que ele incida, né, sobre a representação, a ideia que se passa é que há efetivamente uma defesa contra o desejo. O recalcamento traduz muito bem isso, né? Claro que os detalhes, né, sobre a incidência do recalcamento vão tornar as coisas um pouco mais complexas. Mas, enfim, primeiro ponto a destacar é essa palavra Verdrängung, né, recalcamento. Dentro dela, aqui a palavra Drang, que quer dizer força. Então, o primeiro ponto aqui é destacar essa noção dinâmica que o recalcamento vai trazer, né? Muito provavelmente, essa palavra também existe na engenharia alemã, já existia, né, na engenharia alemã, assim como existe na engenharia, né, de língua portuguesa. Recalcamento quer dizer fazer uma força, né? Recalcar um terreno, por exemplo, é tornar esse terreno apto, né, a receber uma construção. Então, deixar o terreno bastante sólido, né? Fazer muita força aqui para solidificar esse terreno, para que ele receba alguma construção. Ou uma bomba de recalcamento, por exemplo, é fazer com que a água, né, passe por um cano aqui e suba, né, para uma região, né, muito mais alta, né? Então a água vai entrar aqui e ela vai subir, né, nessa direção empurrada, né, aqui então por essa pressão. Então a gente tem uma bomba de recalcamento que faz essa força para baixo para que a água então suba, né, por essas vias, né, de canos, etc. Então, um termo derivado, né, é importante pensar aí já na derivação que esse termo recebe, né, que vai de uma área da engenharia para a psicanálise, né? Presto atenção para um texto do Laplanche chamado Derivação das Entidades Psicanalíticas, para a gente entender também que o recalcamento sofre um tipo de derivação metafórica, né, desse campo das engenharias, mas também, né, uma derivação a partir, derivação metonímica a partir dessa ideia de força, né, de fazer força para os lados. Isso nos leva diretamente também a uma primeiríssima representação gráfica, né, do recalcamento, que seria pressupor que um tipo de líquido, né, um recipiente imerso que tem um líquido no qual está imerso um objeto qualquer, né? Uma pedra aqui, um objetozinho. E esse objeto, para se manter aí submerso nessa posição, precisa receber forças, né, de todos os lados, né, que representaria muito bem também o recalcamento. Então, o objeto é verdrängt, né, pelo líquido,
ele é recalcado pelo líquido, ou seja, mantido, né, nessa posição, né, empurrado de forma dinâmica, né, de todos os lados, de tal maneira a se manter aí, né? Obviamente, vamos supor que esse objeto seja um tipo de boia, enfim, né, num líquido aquoso, ele vai fazer uma força contrária, né, tentando escapulir aqui, mas a força do líquido, né, das pressões que existem aqui, forças gravitacionais, etc., fazem com que essas forças vindas do objeto, né, sejam neutralizadas ou contra-investidas. A ideia de recalcamento tem muito a ver com essa ideia que vai aparecer no Freud de contra-investimento, né? Primeiríssimas defesas, né, que vão manter e começar a distinguir dois grandes campos. Isso nos leva ao nosso segundo desenho. Então, dois grandes campos, que é o campo da consciência, pré-consciência, e o campo do inconsciente. A ideia aqui é que, graficamente, a gente pode pressupor, né, um objeto, no caso uma representação, vou fazer um outro desenho agora mesmo sobre isso, uma representação que é enviada, forçada para o inconsciente. E aqui ela fica, por assim dizer, submetida às forças da consciência, da defesa. No entanto, ela certamente faz força contrária para voltar. E ela volta de maneira disfarçada nos sintomas, no sonho, né, nas formações culturais e artísticas. Ela consegue vias disfarçadas para retornar. Mas observem graficamente, né, a gente está desenhando, né, um certo tipo de círculo, né, de casa. Aqui o Freud vai utilizar a metáfora da casa, do porão, né? Ele utiliza a metáfora nas 5 lições de psicanálise, né, do auditório, né, que também, por assim dizer, vai ter ali um espectador muito inconveniente, né, dentro desse auditório, numa palestra, e que vai ser retirado desse auditório, né, colocado para fora, e vai haver seguranças aqui, né, que não vão permitir que esse espectador mal educado retorne para dentro, né, do espetáculo. A não ser, ele vai dizer nessa metáfora, que o espectador se comporte ou se disfarce, né, faça algum acordo aí com o segurança de tal maneira que ele volte para dentro do espetáculo. Então, mais uma vez, o Freud vai se valendo, né, de várias metáforas para explicar essa noção tão fundamental que é o recalcamento. Então, aqui a gente tem um primeiro tempo aí desses desenhos, né, para mostrar o aspecto dinâmico presente na defesa. O recalcamento não é uma defesa que se faz de uma vez por todas. Isso é bastante importante, gente, de ser sublinhado, né? O recalcamento é uma defesa dinâmica que acontece o tempo todo, que não cessa de acontecer, né? Porque aquilo que é recalcado sempre tenta retornar e é recalcado porque causa angústia, causa dor e vai se manter assim recalcado enquanto não houver condições de elaboração desse material que foi efetivamente afastado da consciência. Então, primeiríssimos desenhos são esses. Uma maneira de representar também que eu gosto bastante, e aí para pensar no recalcamento originário, inclusive, é pensar na sexualidade infantil como zonas erógenas, excitações em torno das zonas erógenas, né? Então, a gente pensa aqui na oralidade, analidade, né? O olhar, a gente pensa na própria pele, né? No escutar, né? No ouvir. Enfim, todas as zonas erógenas, né? Genitalidade, claro, né? Enfim,
zonas erógenas que espalham, né, estão espalhadas pelo corpo de maneira perversa e polimorfa, né, completamente sem um tipo de ordenamento, né, ou alguma coisa que organize, né, que dê consistência aqui organizadora para essas excitações. Então, cada uma delas força o corpinho do bebê para um lado, né? Cada uma delas vai exigir satisfações específicas. Ao longo do desenvolvimento do bebê, existem forças que vão organizar essas excitações em torno da genitalidade, que a gente vai chamar depois em psicanálise de fase fálica, né? Esse processo aqui de organização muito forçado, né? É um processo, então, que tem a ver com o recalcamento originário, né? Que, num certo sentido, gente, assim, começa a estabelecer noções como dentro e fora, noções como bom e mal, prazeroso e desprazeroso. Tudo isso tem a ver com o recalcamento originário. Então, essas pulsões parciais, né, elas continuam, evidentemente, né, investindo o sujeito, atacando o sujeito a partir de dentro, né? Mas agora existe todo um contorno narcísico que foi feito para conter e organizar essas pulsões parciais. Essas pulsões parciais, articuladas às zonas erógenas, vão sendo contidas pelos códigos narcísicos, pelas narrativas narcísicas, narrativas e códigos, contornos que vão homogeneizando, que vão fazendo contra-investimentos maciços contra essa dispersão pulsional articulada à sexualidade infantil. O desejo inconsciente, na verdade seria até mais apropriado dizer os desejos inconscientes, eles continuam a atacar o sujeito, essas fronteiras que estão sendo feitas, que estão sendo articuladas, né? De tal maneira que sempre vai ter que haver um contra-investimento o tempo todo, né, para manter essas fronteiras estáveis. Então, o recalcamento seria esse processo dinâmico de manutenção dessas fronteiras contra a sexualidade infantil, contra a dispersão pulsional. Eu fiz um vídeo para utilizar, para valer, né, fazer valer essa metáfora que se chama esparagmos. O esparagmos, que é o despedaçamento, né? Vejam um vídeo com esse título aqui no canal, seria exatamente esse despedaçamento corporal aqui, se todas as pulsões parciais se realizassem, né? Então, esse corpo despedaçado, corpo disperso, ligado à sexualidade infantil, ao desejo, né, aos desejos, no plural, articulados à sexualidade infantil, esse corpo despedaçado, ele tem que ser contido o tempo inteiro pelos investimentos narcísicos, provenientes, obviamente, também do olhar do outro, do cuidado do outro, do holding do outro, que vai fabricando esse contorno aqui, né? Esse contorno que é dinamicamente ativo, que vai efetivamente controlando, contra-investindo essas excitações parciais, né, que estão ligadas ao recalcamento, que estão ligadas à sexualidade infantil. Muito bem. O último desenho que eu tenho agora para apresentar sobre o recalcamento é aquele proveniente da carta 52, né, que Freud escreve a Fliess, né, para falar do recalcamento como uma falha na tradução, né?
Então, metáfora sobre metáfora, né? O Freud vai fazer uma metáfora gráfica, vocês vão ver, e vai, a partir dessa metáfora gráfica, fazer uma metáfora linguística, né, para falar do recalcamento, né? O aparelho psíquico, ele vai ser desenhado pelo Freud, né, como um tipo de engrenagem aqui tripartida. Vocês lembram mais ou menos desse desenho? Não vou fazer tudo certinho, assim, igual o Freud desenha, só para vocês terem uma noção aqui desse desenho, né? A entrada e a saída são perceptivos, né? Saídas de percepção. Então, o Laplanche vai nos lembrar, né, na problemática da tina, que o aparelho do Freud ele está aberto, né? Ele está desenrolado. Na verdade, esse aparelho ele é, né, uma tina, né? Ele é assim, um círculo, né, cuja entrada e saída, né, vão se dar pela percepção. Então, essas duas camadinhas aqui, né, essas duas portinhas aqui são a percepção, essa e essa. Então, a gente desenrolou, né, a tina, e aí, né, cada um vai ter, por assim dizer, esse espaço representado aqui. Muito bem. A ideia aqui do Freud é que os elementos que entram no inconsciente, eles sejam representados por traços, rastros. O Freud vai insistir muito nisso, gente, assim, de estabelecer um certo tipo de característica a essas representações que se inscrevem aqui do lado do inconsciente. São representações muito específicas, que ele vai chamar de representações de coisa. Laplanche vai preferir chamar, eu também, como representações coisa. Mas Freud vai chamar de representações de coisa. São traços, são rastros, são engramas, enfim, algo que não tem significado em si mesmo, algo que não tem sentido, né? É bastante importante deixar isso bastante claro, gente, assim, do lado do inconsciente não tem sentido, não tem linguagem, não tem representações de palavra, ou seja, representações que produzam sentido. Quando essas representações elas tentam passar para os próximos sistemas, que são sistemas pré-consciência e consciência, elas devem ser traduzidas. Então, Freud faz o xizinho aqui também, né, no esquema da carta 52, mas eu vou preferir fazer outro símbolo, até para deixar mais claro que é uma tradução mesmo, intersemiótica, né, de um sistema semiótico para outro. Não é o mesmo tipo de material que é traduzido, né? Isso vem de representação coisa para representação palavra, né? Então, vou fazer outro símbolozinho aqui, né? Então, vem por aqui assim, traduzido desse jeito. Quando falha a tradução, né, ou seja, quando isso aqui é impedido, tem um impedimento aqui, é o recalcamento. Então, o recalcamento é a falha, né, nessa passagem aqui, que deveria vir, né, nessa formulazinha do triângulo, não vem como triângulo, vai vir como, né, sei lá, um asteriscozinho, né? Então, passou alguma coisa, mas passou com uma forma completamente diferente. E aí, mais uma vez, mais uma tradução, e vamos supor, isso vem como uma bolinha. Né? Ou seja, existem formas de traduzir, né, de um sistema para outro, e as falhas na tradução, graças às defesas que vão operar para fazer fracassar a tradução, é o recalcamento. A defesa que produz uma falha na tradução desse material inconsciente para o material consciente
né, essa defesa, o Freud sempre vai chamar de recalcamento. Essa primeiríssima barreira entre o sistema inconsciente e o sistema pré-consciente-consciência seria a barreira do recalcamento originário, né? Ela é fundamental, intransponível, num certo sentido, ela é muito, muito rígida, né? E eu acho que ela é profundamente arcaica, articulada, como eu disse, né, aos primeiríssimos movimentos de distinção entre a consciência e o inconsciente, entre o eu e o outro, o bom e o mal, o dentro e o fora, né? É isso tudo que essa barreira aqui vai constituindo nos primeiríssimos meses de vida do bebê, né? O recalcamento secundário está mais ligado à barreira que separa a consciência do pré-consciente. Lembrando, né, que o pré-consciente é uma noção muito importante em Freud, que diz respeito ao inconsciente do eu, parte inconsciente do eu. Se a gente for falar na segunda tópica, o inconsciente do eu, né, que efetivamente recebe, né, representações que são recalcadas, né, da consciência para o pré-consciente, mantendo-se ali inconscientes em relação ao eu, à consciência. Não propriamente, então, inconscientes, que é algo de outra ordem, né? Então, isso também seria uma representação gráfica aqui do recalcamento, né? Há outras representações gráficas que a gente pode fazer. A última delas é apenas para lembrar sobre o que incide efetivamente o recalcamento. Então, só lembrando bem rapidamente aqui, a ideia que o recalcamento, de maneira geral, vai incidir, né, na obra do Freud, em termos linguísticos, né, vai incidir sobre a representação. Então, uma representação gráfica aqui mais simples, gente, seria dizer, né, que existe uma representação de um lado, existe o afeto de um outro lado, e que o recalcamento seria a separação, na verdade, né, dessa ligação aqui entre representação e afeto, né? Representação e afeto, portanto, se desarticulariam, né? Seriam separadas, e essa separação é a força do recalcamento, que faz com que a representação caia no inconsciente, né? Então, ela pode cair no inconsciente, naquele desenho, né, do porão, por assim dizer, ela cai, né? Mas também a gente pode metaforizar junto com Freud, né, de que a representação que é separada do seu afeto perde, por assim dizer, esse foco de luz, né, que estaria, por assim dizer, iluminando essa representação no teatro. Então, como se fosse um teatro, a vida psíquica, a consciência é essa parte iluminada, que recebe o foco de luz, e o recalcamento seria justamente a supressão desse foco de luz, portanto, fazendo com que a representação não fosse mais visível, não fosse mais consciente. Última metáfora, então, né, que é possível estabelecer através de um desenho seria essa. A representação, ela só é consciente na medida em que ela recebe um jato de luz aqui, né, para ser iluminada, para ser investida, né? O recalcamento seria retirado desse investimento. No texto do inconsciente, né, o Freud até vai quebrar a cabeça, né, se a representação que perde esse investimento, ela permaneceria nesse lugar, no mesmo lugar psíquico, né, ou se ela teria uma dupla inscrição, essa representação recalcada, né, se ela iria
seria encaminhada, né, para o inconsciente, né? Então, seria só uma perda do investimento aqui, né? Só essa perda do investimento e faria ela pagar, ou o recalcamento é o encaminhamento, né, de uma representação para um outro lugar. Teria, assim, por assim dizer, uma dupla inscrição. Questões que o Freud vai colocando nos textos dele e que ele vai tentando responder também de forma gráfica, de forma didática. Então, queria só apresentar um pouquinho desses desenhos para vocês verem que a metapsicologia freudiana, ela se faz muito por derivação metafórica, principalmente, né? Os conceitos vão se construindo a partir desse tipo de metodologia, né, gráfica, imagética, e isso ajuda, né, a compreender os fenômenos psíquicos, tal como Freud quis escrevê-los, né, no nascimento aí da psicanálise, ao longo da história da psicanálise também. Então era isso. Se vocês gostaram, né, comentem, se tiverem alguma crítica, alguma sugestão, se inscrevam no canal, né, deixem aí o joinha, comentários, divulguem. Eu agradeço pela presença de todos e a companhia de todas aqui no canal. Um abraço.